do seminário Água e Energia, enfrentar a crise e buscar o desenvolvimento. Este seminário faz parte do projeto Cresce Brasil mais Engenharia mais Desenvolvimento, que desde 2006 vem tratando em todo o país temas relevantes da engenharia e tecnologia, com sua influência no crescimento e na qualidade de vida da população brasileira. O seminário está sendo transmitido ao vivo pelo site www.fne.org.br. Sejam todos bem-vindos. Para compor a mesa de abertura, convidamos o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. O vereador da Câmara Municipal de São Paulo, José Polici Neto. Engenheiro João Del Nero, do Conselho Tecnológico do ISITEC, do CESP. Engenheiro João Carlos Gonçalves Bibo, vice-presidente do CESP. Engenheiro Carlos Pérez, diretor do CESP. O engenheiro Marcos Pérez, diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado. O professor, doutor em Economia, Antônio Correia de Lacerda, conferencista desta tarde. O professor, doutor João Sérgio Cordeiro, do Ministério da Educação e palestrante do dia de amanhã. E o engenheiro Fernando Palmesan, coordenador do projeto Cresce Brasil. Para o pronunciamento de abertura do seminário, passamos a palavra ao engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro. Boa tarde a todos vocês. Saudar aqui o nosso vereador, amigo, vereador que acompanha os trabalhos dessa casa, que sempre junto conosco, e que faz um trabalho que engrandece muito o cidadão paulista, cidadão paulistano e o cidadão brasileiro. Polici Neto, um vereador de ponta, vereador de luta, foi presidente da Câmara Municipal, atuante vereador, que tem demonstrado em cada trabalho a cidadania e o trabalho efetivo na defesa do cidadão brasileiro. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu trabalho dentro da Câmara Municipal. Saudar Lacerda, nosso doutor Lacerda, companheiro, um economista que dá a linha de muitas questões que nós temos na nossa Federação Nacional dos Engenheiros e que tem trazido para nós oportunidade para conhecermos mais a economia brasileira e discutirmos a economia de uma forma bastante aberta e franca. Saudar o professor Del Nero do nosso Conselho Tecnológico, presidente da Figueiredo Ferraz, o professor Del Nero que tem um exemplo aqui nessa casa, nós temos o professor Del Nero como exemplo de trabalho, dedicação e de participação nas questões que afetam a engenharia brasileira. E que hoje nós temos aí uma pauta em comum, que é a defesa também da engenharia, das empresas de engenharia brasileiras. Saudar o Bibo,
que hoje aqui representa a discussão Bibo, vice-presidente, meu amigo, teria que falar 1 hora do Bibo, mas mais o Bibo representa hoje aqui a discussão da água, que representa hoje aqui a discussão dessa água brasileira. Então, Bibo, vamos juntar forças, né? E amanhã nós vamos entrar em greve na Sabesp, mas amanhã nós vamos falar desse assunto aqui. Não é, João? Já combinamos, né? Bem rápido. Saudar o Marcos Pérez. Marcos, que companheiro de muito tempo na área energética, que esteve na ANEEL, que esteve na empresas de energia e que nos ajudou a montar esse seminário de energia e que aqui hoje vamos realizar. Professor Cordeiro, que está junto conosco direto no Conselho de Administração do CAD, do Conselho de Administração do ISITEC, nos ajuda diretamente na discussão, na montagem, na criação do ISITEC. Professor Cordeiro, que é uma voz sempre precisa nos nossos caminhos dentro do ISITEC. Muito obrigado pelo seu trabalho. Saudar o Fernando Palmezan, Fernando que coordena o nosso Cresce Brasil, que hoje é mais um evento do Cresce Brasil. Fernando, que aí com toda a sua capacidade, meu amigo, companheiro, que ajuda a gente nós fazemos desse sindicato, dessa nossa federação, uma federação cada vez mais presente nas questões da sociedade brasileira. Então eu fiz esse introdutório muito rápido, vocês perceberam? Porque eu tenho só 72 páginas para ler. Na verdade, eu tenho sempre uma dificuldade, né? Porque eu gosto mais de falar, e assim, bem rápido. Mas, desta vez, os organizadores do nosso evento disseram o seguinte: nós temos que preparar um documento que seria importante que nós fizéssemos a leitura, para que nós não perdêssemos nenhum ponto, para que nós abordássemos algumas questões que fossem de real importância para todos nós, da engenharia, da federação, dos nossos sindicatos. Eu quero, então, saudar os presidentes de sindicatos aqui presentes, de todo o país, os diretores da federação que aqui estão conosco e que ajudaram a montar esse seminário, que discutiram a montagem desse seminário, que nos ajudaram a defender que esse seminário fosse voltado ao crescimento, que esse seminário fosse uma abordagem diagnóstica do assunto, mas que tivesse propostas, que nós apresentássemos, depois do término desse seminário, propostas factíveis. Então, eu quero não só agradecer a presença deles e dizer que esse presidente se sente muito honrado de poder estar representando, de estar junto com vocês. E o João Guilherme trouxe um negócio bastante interessante. Ele falou para mim que não era para mostrar, mas vocês sabem o seguinte: aqui tem um jornal Valor, o jornal Valor, que tem aqui de 22 de março de 2005. Ele fala assim: água, situação de risco. Isso quer dizer o seguinte, é o valor econômico. Isso quer dizer o seguinte, que essa questão da água, a questão da energia, já era uma coisa para a gente ter planejado e se planejando o tempo todo. Essa situação que nós estamos enfrentando são situações já que vieram de tempos anteriores. Tem até, Lacerda, ele tem até uma foto sua, não sei se ele te mostrou, uma foto antiga, bonita e tal, e o Lacerda não mudou em nada. Se mostrasse a minha, ia ser complicado, né? Tem uma matéria minha aqui que eu não vou falar. Tem uma matéria minha também de 2000 e... Hã? Nesse caso, a engenharia não... não resolve, não tem jeito. Então, vamos deixar para lá. Agora, o Lacerda está na mesma, cara. Mesmo. Então, eu vou iniciar aqui, até peço a vocês a desculpa e a gentileza que vocês tenham aí conosco nesse papel que nós faremos. Desde 2006, os engenheiros brasileiros vêm dedicando grandes esforços à formulação de um programa consistente
que conduza ao crescimento da economia brasileira de modo contínuo e sustentável, aliado à melhoria das condições de vida e de todos os nossos cidadãos. É o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, que ao longo desses mais de 8 anos tem sido capaz de promover a convergência de ideias e ações de centenas de especialistas dos mais diversos ramos profissionais e tem permitido que suas proposições alcancem um amplo público, desde as autoridades públicas a lideranças empresariais, meios de comunicação, a categoria profissional dos engenheiros, o ambiente acadêmico e a sociedade em geral. Uma premissa decisiva do Cresce Brasil é que o Brasil precisa, pode e deve crescer a taxas anuais significativas e que todas as eventuais dificuldades de um processo de crescimento acelerado não podem servir de suporte para concepções negativas, entre as quais as teses de um pequeno PIB potencial ou de um inevitável risco inflacionário intrínseco e de uma incapacidade estrutural de nosso setor produtivo. Nossa preocupação constante é buscar soluções factíveis. Esse negócio aqui está meio chato. Soluções factíveis para contornar os percalços da aceleração da produção e do consumo de bens, sempre insistindo que as ferramentas da engenharia podem contribuir muito para isso. Esse é o sentido maior de nossa federação. Vê no evento que ora iniciamos, o seminário Água e Energia, sobre o qual gostaríamos de discorrer brevemente. Queremos debater o quadro de fornecimento de 2 insumos chaves, água e luz, para adotarmos uma linguagem coloquial do ponto de vista das demandas produtivas do país, é evitar ao máximo possível uma postura que tem preponderado, principalmente na abordagem cotidiana dos meios de comunicação. O enfoque individual do consumidor doméstico, do usuário pessoa física, pessoa jurídica. Propomos que nossas atenções se concentrem nos aspectos estruturais das atividades de produção e distribuição de recursos hídricos e de energia elétrica, nos impactos que provocam no processo econômico do país. Nossa opinião é que, se bem formulados os desafios e as soluções macro para esses setores, uma das consequências automáticas seria o bom atendimento a preços razoáveis das demandas por energia elétrica, água tratada dos lares brasileiros. Vivemos um momento de sérias preocupações para aqueles que, como nós, estão convencidos que o único caminho viável para a superação das desigualdades sociais em nosso país e para a melhoria significativa do padrão de vida dos brasileiros é a expansão econômica. Como já frisamos no convite para esse seminário, a Federação Nacional dos Engenheiros coloca em pauta tema que a entidade considera essencial nesse cenário: a necessidade de se combater a recessão econômica, mantendo a meta do desenvolvimento com geração de emprego e renda. Como vem defendendo a FNE, por meio do seu projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, é fundamental dotar o país da infraestrutura produtiva adequada ao crescimento, assim como desenvolver programas efetivos de eficiência energética e economia da água. No entanto, refrear a produção e a chance de o país avançar não pode ser considerado uma alternativa. Com a intenção explícita de situar nossas discussões sobre recursos hídricos e energia elétrica como parte integrante de um debate maior, o dos rumos da economia e da estrutura produtiva do país, convidamos o professor Antônio Corrêa de Lacerda para proferir a conferência, iniciar todo esse debate. Evitar a recessão do Brasil. Ele com certeza trará contribuições fundamentais para nós
e não temos nenhuma pretensão de substituí-lo nessa intervenção de abertura. Gostaríamos, no entanto, de tecer alguns comentários sobre o quadro presente e as possíveis rotas de superação. Não se pode negar que há um mal-estar generalizado com o desempenho econômico brasileiro, particularmente nos 2 últimos anos. A expansão do consumo de massas não se dá mais no mesmo ritmo de antes. Surgem desequilíbrios sérios nas finanças públicas. A demanda interna por bens é cada vez menos suprida por ofertas de produção nacional, gerando crescentes déficits da balança comercial e de pagamentos. As taxas de juros, já exageradas e crescentes, inibem o consumo e penalizam o investimento produtivo. O descompasso cambial, associado a uma estrutura tributária excessivamente complexa e regressiva, é o fator que induz uma desindustrialização precoce e perigosa. A criação de novos empregos e o aumento do valor real dos salários começam a ser ameaçados. Para enfrentar tais problemas, cristalizam-se em linhas muito gerais 2 correntes. De um lado, sob forte influência dos interesses financeiros e das concepções rentistas, aos que pregam a austeridade, um choque recessivo que, por redução de salários, pelo aumento das taxas de desemprego, pela severa restrição dos investimentos públicos e pela interrupção de medidas de política industriais afirmativa, viria a colocar a economia brasileira no ritmo que lhe é possível. O economista Paul Krugman, ao referir-se a tal projeto, conforme vem adotado em vários países europeus, emprega uma expressão que nos parece muito adequada. É um austerocídio. Provoca-se, em nome de um hipotético futuro reequilibrado, uma morte social súbita, trazendo de volta fenômenos como o do desemprego em massa, dos salários aviltantes e da acelerada ampliação dos desníveis econômicos entre os cidadãos. Cenário que vinha sendo superado por décadas em todos os países que adotavam uma relação equilibrada e profícua entre as condicionantes de mercado e as demandas da população. Outro caminho ao qual se filia a Federação Nacional dos Engenheiros é o da superação das dificuldades e contradições da trilha do desenvolvimento através da contínua expansão do consumo, da produção e do investimento, inclusive estatal, naqueles setores que assim o exigem. Para nós, a solução para os problemas do crescimento é mais crescimento. E a chave para que isso se dê de modo virtuoso é um conceito muito caro aos engenheiros. Nosso desafio é o da produtividade. De imediato, queremos estabelecer um parâmetro. Não se trata, como se faz nas abordagens mais ligeiras e guiadas por interesses particulares, de focar exclusivamente a produtividade do trabalho humano. Temos que também analisar a urgente necessidade de ganhos da produtividade do capital. O custo do capital no Brasil, artificialmente elevado pela prática de taxas de juros em completo descompasso com os padrões internacionais, é a primeira grande barreira a ser eliminada para a aplicação de produtividade geral, seja no financiamento de estoques, no acesso a recursos de giro ou, principalmente, na redução de custos de investimentos produtivos. Ao mesmo tempo em que onera a operação produtiva privada, a ciranda financeira penaliza o Estado, reduzindo a sua capacidade de prestação de serviços públicos, deteriorando sua possibilidade de regulação e controle e impedindo que seja executada satisfatoriamente sua tarifa de investidor, mais notadamente como provedor de infraestrutura de uso comum. Simultaneamente, temos o dever de ampliar a produtividade do trabalho, sem que isso provoque a redução generalizada de postos de trabalho.
sensíveis melhorias no ensino formal, universalização do acesso à informação e ao conhecimento, programas sérios de treinamento e recapacitação profissional, redução da excessiva rotatividade que desperdiça, né? As competências adquiridas são algumas das diretrizes a balizar iniciativas corretas nesse campo. O suporte público e a disposição empresarial para a inovação, para a adoção de métodos e processos produtivos continuamente modernizados, aumentando eficiências, reduzindo desperdícios, eliminando redundâncias e baixando os custos de produção, são uma frente que tem que ser abordada com seriedade e dedicação. Alocação de recursos públicos e privados para pesquisa e desenvolvimento, estabelecimento de um mercado dinâmico de capital de risco, orientação do parque produtivo para a absorção dos melhores práticas, são elementos que permitem o aumento simultâneo da produtividade, do trabalho e do capital. Para sintetizar um mote, digamos, menos finanças, mais engenharia. Outra necessidade urgente é ampliar a produtividade na obtenção e fornecimento de insumos essenciais, como água e energia elétrica. Para tratar do tema, teremos amanhã a participação do Newton Lima de Azevedo, João Alberto Viol e o professor João Sérgio Cordeiro. Eles certamente abordarão a questão com muito mais profundidade e exatidão do que nos cabe fazer agora. O que esboçaremos, portanto, são mais linhas de indagações e sugestões de enfoque para os nossos trabalhos, através de uma singela listagem de tópicos para o debate. A escassez de chuvas nas principais regiões de produção industrial do Brasil desnudou a inter-relação entre os sistemas de fornecimento de água e energia no Brasil, já que temos a espinha dorsal do nosso sistema elétrico na geração hídrica. Isso implica reequacionamento racional das destinações da água captada, evitando conflitos de uso. Ao mesmo tempo, as restrições naturais com que nos defrontamos e que podem vir a repetir no futuro, colocam em pauta o desenho de nossa estrutura de produção de energia elétrica. Temos que compatibilizar sustentabilidade ambiental, diversificação de fontes e métodos e a melhor relação custo-benefício possível. Geração térmica, eólica, solar, nuclear, entre outras, passam a exigir séria atenção. Julgamos também merecer atenção especial a utilização de água pelo setor agropecuário, que é uma das fortes sustentáculos da nossa economia. A agricultura brasileira altamente produtiva é o maior usuário de água no país e não pode ter seu desenvolvimento interrompido. Isso demanda um esforço científico e tecnológico, nos mesmos moldes do que permitiu o nosso sucesso produtivo no campo, no sentido da implantação de sistema de irrigação e de eficiência máxima. Quanto à obtenção de água, há também que se estudar seriamente a viabilidade e redução da dependência do regime pluviométrico, o que implica analisar alternativas de captação de subsolos, técnicas avançadas de transposição, processos de dessalinização e métodos eficazes de reservação estratégica. Um tema que nos parece decisivo é o da redução das perdas e dos desperdícios, que são muito grandes. Há um evidente descompasso entre os volumes de energia e a água produzida no país e o quanto efetivamente é empregado pelos usuários desses insumos. Melhorias nos sistemas de transmissão e distribuição, maior eficácia energética nos equipamentos produtivos, redes de monitoramento, adoções de métodos de reuso, processos de manutenção preventiva e corretiva são algumas das abordagens que gostaríamos de ver tratadas nesse seminário. No caso da energia elétrica, precisamos discutir intensamente dois aspectos adicionais: as políticas tarifárias e os planos de expansão das estruturas de geração, transmissão e distribuição. A correta decisão do governo federal
de redução substancial dos custos de energia elétrica no Brasil, principalmente a destinada a fins produtivos, teve que confrontar-se com interesses setoriais os mais diversos e provocou descompassos entre o mercado livre e operações reguladas. Ao mesmo tempo, a necessidade provocada pela falta de chuva, de acionamento contínuo do parque gerador térmico, de custos bem mais elevados, operou no sentido contrário ao intencionado. A resultante desses processos é a criação de um cenário de insegurança econômica, com efeitos deletérios na formação de preços de produtos e no investimento produtivo. Urge estabelecer políticas realistas e de longo prazo que pacifiquem o desenho tarifário e permitam o planejamento da produção. De outra parte, é de suma importância superar gargalos, como, por exemplo, os descompassos entre os projetos de geração e de transmissão. Examinar, sem preconceitos, modelos como o das pequenas unidades geradoras, da cogeração a partir das biomassas e a combinação de alternativas de hidrelétricas com os reservatórios e com o fio d'água. Para abordar tais questões, contaremos com Paulo Pedrosa, Amilcar Guerreiro e José Aníbal, que farão com maestria essa abordagem. A Federação Nacional dos Engenheiros também gostaria de realçar o papel de multiplicador que os investimentos em água e energia elétrica têm no processo econômico. Além de sua essencialidade, pois sem um fornecimento seguro e crescente desses insumos, a custos razoáveis, toda a estrutura produtiva do país fica ameaçada. O volume de investimentos demandados pela ampliação e manutenção do sistema de abastecimento de eletricidade e água é uma alavanca poderosa na geração de lucros e empregos. Setores dinâmicos, como o das construções pesadas, da indústria de bens de capital, da metalurgia e de componentes eletrônicos, entre muitos outros, serão fortemente estimulados por uma política firme de segurança hídrica e energética, em um processo de sinergia positiva. Por fim, queremos deixar um misto de alerta e sugestão. Tem havido, ao nosso ver, uma excessiva e má politização nas discussões mais recentes sobre água e luz no Brasil. Sabemos da importância da política em qualquer sociedade democrática e avançada, e não temos nenhum preconceito quanto ao seu exercício. Tampouco nos guia alguma inocência interessada. Cremos, porém, que a melhor contribuição que os engenheiros podem dar para o correto tratamento desses temas é o do primado da ciência, da tecnologia, da técnica, do interesse nacional. Portanto, convidamos todos os participantes desse seminário a deixarem de lado, ainda que momentaneamente, a busca de culpados ou responsáveis, concentrando-se no que marca nossa profissão, a busca das melhores soluções possíveis, condicionadas pela realidade, sem fantasias e com o máximo de postura cidadã. Então, com isso, meus amigos, eu quero deixar aqui cravado a nossa disposição da nossa federação de contribuir nessa discussão da água e energia e entender que com um conjunto de discussão, com um corpo de profissionais, nós podemos ter propostas factíveis para esses dois caminhos. Muito obrigado, um bom dia de trabalho a vocês. Anunciamos agora, senhoras e senhores, a palavra do professor João Del Nero, do Conselho Tecnológico do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome do Murilo. Eu quero falar pouco, mas um pouquinho do passado, para a gente tentar melhorar o presente e o futuro. Nós tivemos a honra de projetar a estação de tratamento de Guaraú.
esse projeto, nós fizemos um projeto de engenharia final. Era 33 metros cúbicos por segundo, era a segunda estação de tratamento de água do mundo, perdia só para Chicago. Faltava muita água antes em São Paulo. E a estação foi feita para atender a população da época e a população futura. Em 95, a minha empresa, com outras 3 empresas de projeto, entregaram à Sabesp, ao governo do Estado, o Hidroplan. O Hidroplan foi um planejamento dos recursos hídricos da cidade de São Paulo e das bacias interligadas, que era da Piracicaba, aonde o Guaraú toma água, e da Baixada Santista. A Billings regulada para mais ou menos água para a Baixada Santista. Esse plano previa 2 cenários para atender a população futura dessa área, que atingiria 23 milhões de pessoas. Esse plano foi feito por obrigação do Banco Mundial para liberar o projeto da calha do Tietê, obrigou a fazer um planejamento geral. Desse plano, algumas coisas foram feitas, mas a maioria não. Havia 2 cenários, um tendencial e outro dirigido. Alguma coisa agora começou a ser feita nesse cenário, o uso mais racional da água, a economia de água, equipamentos que economiam água. A válvula hidra, que gasta tanta água, só recentemente foi feita uma alternativa para 2 volumes. O tratamento de perdas era uma das soluções. A construção de outros reservatórios, outra. O tratamento de perda é alguma coisa que leva 20 anos. Eu começo a pensar que passou 20 anos, tratamento de perda tem que ser lento. Não tem recurso para fazer de uma hora para outra, nem para acabar com a cidade. Então, planejado para substituir as tubulações mais antigas, é um cenário para ser construído em 20 anos. Então, eu falei do passado, porque nesse momento de crise, que a população está tão sentida e está fazendo uma cobrança muito grande, tem também alguma coisa que pode atenuar a responsabilidade do Estado, é que o clima mudou também. A olho visto, o clima mudou, né? Mas essa colaboração da população, essa atenção voltada para isso, que é o sofrimento da falta d'água, a pessoa ficar contente porque conseguiu comprar um barril para acumular água. Puxa, nós estamos na cidade mais desenvolvida da América Latina. O Brasil tem boa engenharia. Em saneamento, em 1905, Saturnino de Brito fez o saneamento de Santos. O Brasil tem boa engenharia. Como o Murilo falou, nós estamos aqui dispostos a usar a boa engenharia. Eu acho que a perda d'água e outras ações de uso racional têm que ser implementadas e continuar. Caro vereador Policinés, não pode começar num governo e mudar depois da administração, não continuar. São planos longos. A despoluição da calha do Tietê, do Pinheiro, também é um plano longo. Tem que fazer um planejamento, começar a obra, vamos fazer 20 anos, atingir uma meta de 20, 25 anos, porque daí o dinheiro vai dar. E o retorno é bom para a cidade, é bom para a população. Então, eu acho que agora os planos que forem feitos, ou que forem necessários, vão ser implementados, porque a cidadania vai cobrar. Muito obrigado. E, neste momento, anunciamos a saudação do vereador José Polici Neto. Deixa eu cumprimentar o nosso presidente e, com ele, cumprimentar todos os engenheiros que estão aqui, cumprimentar o nosso professor Deonério e ele, os professores que estão na mesa. Eu fico parcialmente à vontade de estar aqui. Não sou engenheiro e sou filho de engenheiro. E quando o professor Deonério me perguntava de onde ele me conhecia, eu falava para ele, meu pai foi estagiário, o primeiro estágio do meu pai foi na Figueiredo Ferraz, então possivelmente seja de lá que você lembre do nome Polici, nos permitiu conversar um pouquinho
dessa dura tarefa que é o planejamento de cidades, de estado e de país, e ele se relacionando com as tarefas de decisões públicas e políticas. Em 2006, eu recebi um convite do sindicato para acompanhar, se não me engano, à época, 5º ou 6º Congresso de Engenheiros. Naquela ocasião foi lançado um manifesto, e esse manifesto produziu um esforço de oferecer à sociedade a capacidade intelectual que a engenharia do Brasil tem e coloca à disposição dela. Eu vou abordar um único tema aqui que eu, nesses anos de Câmara, eu sinto e vejo o quanto faz falta essa relação mais efetiva. Num momento de crise como esse, a gente observa uma parte da mobilização política buscando o Ministério Público, como se no dia seguinte, ao buscar o Ministério Público, vai ter água na torneira, vai ter energia ao acionar o interruptor. Outros buscam o Judiciário. Quem sabe, se alguém for punido pela lei, vai ter mais água, vai ter mais energia. E sempre a pergunta recorrente é: qual o endereço certo da gente buscar no momento de crise? Em 2006, quando da conferência, quanto do Congresso, ficou claro o ambiente que tem que ser consultado pelo agente público e político. É o conjunto da sociedade que produz o planejamento e a capacidade de enfrentar a crise. Então, uma relação que eu passei a ter com o sindicato em 2006 se dá por essa razão. É verdade, Murilo, se a gente utilizar só nosso capital político para enfrentar a crise, a única coisa que a gente tem certeza é que a crise vai ficar maior, porque infelizmente a política vive do narcisismo, portanto, do culto à sua imagem de ser mais belo no dia seguinte e do seu adversário não ser. E a crise passa longe disso, porque ela é instrumento de poder ou de destruição do poder dos outros. Essa possibilidade de utilizar o sindicato para esse desenvolvimento é que pode mudar, e eu não digo só o sindicato dos engenheiros, na realidade a capacidade que o mundo político tiver de reconhecer que a base do conhecimento comum tem nela o conhecimento leigo e popular que garante o voto, e o técnico e científico que te permite errar menos, talvez a gente equilibre esse jogo tão desigual que nos enfiamos. E vou finalizar dizendo da necessidade de juntos buscarmos a integridade para os procedimentos públicos. Se de um lado há a necessidade de termos suporte técnico e científico, do outro temos uma necessidade hoje absolutamente premente de buscarmos integridade à gestão da coisa pública. Eu vou finalizar dizendo que não me surpreendeu, mas mais uma vez me envergonhou. Assisti o presidente da Câmara nesse momento, que está sendo investigado, ser ovacionado pelos seus colegas num discurso na CPI. CPI que em tese o investiga também. Nos momentos de investigação, o homem tem que saber o quanto errou para saber se corrigir. Esse enfrentamento feito no dia de hoje, para a gente sugere exatamente o inverso. Um tapa na cara da sociedade do ponto de vista das relações éticas e morais que temos que produzir, e um tapa na cara do conhecimento técnico e científico que pouco importa nas decisões políticas. Se a gente não tiver a capacidade de punir severamente os nossos erros, e é uma capacidade de sermos não mais generosos e sim duros, e se não tivermos também a capacidade de reconhecer as nossas limitações e, portanto, reconhecer quem mais do que nós, não porque temos demérito, mas porque aqueles que se dedicaram mais a esse tema têm a capacidade de decidir melhor que a gente, os atributos do homem público ao tomar decisão sempre estarão errados. Portanto, para sair da crise, não será uma CPI dentro da Câmara, e isso a gente faz aqui em São Paulo, infelizmente eu participo dela, mas porque tenho que, junto com o meu partido, estar.
nem ao recorrer ao Ministério Público, nem acionar o Judiciário para uma ou outra penalidade, a Sabesp ou a Arcesp. Na realidade, a única possibilidade de sair da crise é quando você remonta aqueles que de fato têm conhecimento técnico e científico para apontar o caminho. E, portanto, a análise diagnóstica produz dados e informações capazes de produzir conhecimento, esse conhecimento produzir um planejamento, esse planejamento será ancorado por ações planejadas que, ao longo do tempo, mudarão a realidade da nossa cidade e da nossa região metropolitana. Peço aqui desculpa àqueles que de São Paulo não são, é que aqui a gente vem enfrentando uma crise que ela é paradoxal. A cidade enche d'água e falta água na torneira. Na semana anterior à passada, a gente recebeu a master planejadora de Los Angeles, que começou o discurso dela, e aqui vou terminar, dizendo o seguinte: para qualquer angelino que vive num estado praticamente desértico, chegar em São Paulo e vocês anunciarem que falta água e a gente leva 3 horas para do aeroporto chegar na região central porque teve alagamento, e é uma cidade com clima tropical, é algo que ninguém lá vai entender. Só a gente pode entender, só a gente pode produzir a solução para essa crise. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agradecemos pelas ilustres presenças das autoridades e personalidades que compuseram a mesa de abertura, convidando-as para ocuparem lugares na plateia para darmos prosseguimento à conferência desta tarde. Nós solicitamos o favor do professor Lacerda permanecer na mesa. Nós informamos às senhoras e os senhores que está sendo distribuído neste momento o pronunciamento do presidente divulgado na tarde de hoje.